E aí, pessoal, hoje estou experimentando uma coisa nova aqui. Vou fazer um react sobre um dos depoimentos. Se ficar bacana, vou fazer dos outros. Quem é essa Ana Priscila que a gente vai fazer o react hoje? Ela era uma das líderes daqueles acampamentos golpistas. Ela mantinha canais no YouTube, no Telegram, onde ela incitava, ela dizia claramente que era tomada de poder, que era golpe de Estado. E aí agora todo mundo é santinho, é coitadinho, é docinho, não era isso. Eram senhorinhas com bíblias na mão. Pois bem, nós vamos assistir aqui o depoimento. Isso aqui foi no ano de 2023, setembro de 2023. Ela já estava presa há algum tempo, está presa até hoje ainda. E aí vamos ver como é que foi o depoimento dessa senhorinha com bíblia na mão, para a gente ver a cara de pau dessa pessoa, né? Vamos lá, então. Essa daí é a Ana Priscila, tá? Sim, senhor. Olha, não foi para mim que ela respondeu, não. Vamos lá. Esse daí é o deputado Chico Vigilante. Ele é presidente da CPI, ele é... Uma declaração antes que a gente inicie aqui as nossas perguntas. Eu tenho uma declaração que será... Ele é um quadro histórico do PT. Eu peço que a senhora leia a Vamos lá, declaração. ouvir o que ela falou aqui agora. Senhora própria. Cumprimento inicialmente o presidente dessa comissão, Sua Excelência, o deputado Chico Vigilante. Cumprimento o deputado Hermeto, o relator. Mulher educada. Cumprimento né? a Bom. excelentíssima senhora deputada Paula Belmonte, autora do requerimento que deu origem à presente convocação, e em seu nome cumprimento os demais deputados e deputadas que integram e prestigiam essa honorável comissão. Cumprimento, por fim, os servidores dessa casa, do povo e todos os demais presentes. Senhores deputados e deputadas, meu nome é Ana... É engraçado esses senhores aí, tem um áudio que rola, quem escuta o Medo e Delírio podcast, tem um áudio lá, senhores, selva, que eu até achava que era um homem, achava que era um velhinho, descobri que é ela. Mas curioso aí ver ela, né? Educadinha, gentil. Essa é a senhorinha com Bíblia na mão. Vamos lá assistir. Priscila Silva de Azevedo, sou brasileira, sou patriota e jamais desprezei a democracia. Eu fico pé da vida. De novo, quando essa gente diz, eu sou patriota, patriota é o caramba. Patriota sou eu que respeito o Brasil, patriota é quem trabalha diariamente, é quem respeita nossas instituições, quem aceita o resultado do nosso sistema de democracia. Ela, a turminha dela, não são patriotas coisa nenhuma. Sou patriota e não golpista. Sou patriota, como devem ser todos os parlamentares. Sim. Sou patriota e acredito que assim sejam todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Sou patriota como deveriam ser todos os ministros do STF. Sou patriota como deveriam ser todos os brasileiros. Senhor presidente, que por ser tão vigilante, jamais abandonou a categoria que o elegeu... Olha, fez um trocadilho com o nome dele. Perdoe, tá se referindo a outro presidente. Senhor, é ele mesmo? É o senhor mesmo. Sou eu e continuo vigilante. Ok. É o trocadilho aqui, coube, né? Senhor presidente, que por ser tão vigilante, jamais abandonou a categoria que o elegeu em seu primeiro mandato, e a todos os seus eleitores que permitem que ocupe mais uma vez democraticamente a cadeira de deputado distrital. Sou brasileira, sou patriota e não desistirei jamais do meu país. Sou uma patriota e por isso me manifestei e me juntei a outros que pensavam que poderiam contribuir para um Brasil melhor. Disse várias vezes, digo de novo e repetirei tantas vezes quantas forem necessárias, que sou patriota e por isso não me calei. Mas enche o saco. Porém, em momento algum pensei que ser patriota pudesse vir a ser sinônimo de golpista e que passasse a ser considerado como tipo penal. Não, é a senhorinha com Bíblia na mão, né? Vocês vão ver, vai ficar pior. Gente, deu uma irritação no meu olho aqui. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver. Pensava eu que a democracia me permitisse o direito ao livre pensamento, onde eu pudesse ir aonde eu bem quisesse e que poderia me encontrar com quem quer que fosse. E permite. Só não permite que tu invada,
quebre patrimônio público, que tu diga que vai tomar o poder e que vai quebrar tudo, que agora é vocês que mandam ali. Isso aí é tipo penal, é cadeia. Apenas pensava que, não havendo censura, poderia livremente me manifestar dizendo o que pensava, mesmo que pensasse errado ou diferente daqueles que estivessem no poder, pois no Brasil sempre se falou tudo o que queria se dizer. Pelo menos... Não. Você fala dentro dos limites da lei. Não é vale tudo, não é isso aí, não. Depois de 1988, quando entrou em vigor a nossa Constituição. Jamais pensei que poderia ser proibida de falar, ou que tivesse o brasileiro restringido, além da sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir. Confesso então que não sabia que estava errando, e muito menos poderia imaginar que estava a praticar um crime. Prestem atenção nisso. Não sabia. Depois vocês vão ver os vídeos dela que vão passar. Ela disse que aquilo não era crime, não sabia. Preste atenção nesse momento e espera para frente. Obrigada. Por nada. Bora, minha filha, meu olho tá ardendo. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa. Isso falta esclarecer. Quais eram esses militares? São só esses que estão denunciados? Tem outros? Segue aí, minha filha. Bora, canta. Pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada. Mentira. Em sentido contrário. Falou. Por isso ousamos pensar que éramos bem-vindos. Para o povo, não. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular em favor da manutenção da legalidade, da transparência e das eleições limpas. Meu ovo. Sinceramente, acredito que assim pensaram os milhares de manifestantes. Ninguém pensou que estivéssemos fazendo algo errado nos acampamentos. Nosso movimento foi realmente magnífico, pois acampamentos foram montados por todo o país, sem uma liderança sequer, sem financiadores diretos. Mentira. E sem um manual ou ordem de conduta. Mentira. Já está aprovado isso aí, tanto que estão respondendo já no STF. Apenas lutávamos com os nossos sentimentos, que eram traduzidos em orações por um Brasil melhor. Eu, particularmente, jamais defendi nomes, mas sim ideias e ideais. Esperávamos apenas um Brasil sem crimes, sem violência e, principalmente, sem a corrupção. Olha, cara, esse pessoal fez o que fez e diz que é um Brasil sem violência. Vocês vão ver os vídeos dessa mulher depois. Fiquem de olho. Corrupção que assombrou o governo por tantos anos. Estou presa desde o dia 10 de janeiro de 2023 e não fui acusada de absolutamente nada. Já está acusado. Então, nesse caso, sou obrigada a pensar que ainda não sabem se eu fiz algo. Até alguns dias atrás, estive reclusa em uma solitária. Não está no texto, mas eu passei 8 meses em uma solitária. Um lugar que é destinado para penalizar, para punir um preso. Quando uma interna pratica algum ato dentro da penitenciária ali, ela vai para um local onde ela vai ser punida. É o local de isolamento, é o local para punição. Eu passei 8 meses nessa cela, sem o banho de sol direto, um local insalubre, com muito mofo, teias de aranha. Eu passei 8 meses ali dentro desse isolamento. Saí agora... E tá errado, hein? Se isso aconteceu, tem que haver apuração também. Agora, não dá pra gente esquecer também, vamos lembrar do outro patriota que estava lá na Argentina, que falou que lá era 1 milhão de vezes pior, que 49 dias presos lá foram muito piores do que 11 meses preso aqui. Agora, recentemente, passei 8 meses sem saber o que é sol. Até alguns dias atrás, estive recluso em uma solitária, sem direito... Mas direitos humanos não é coisa de vagabundo? Assim, eu não estou dizendo que você está errada, não. Ela tem que ter garantido direitos humanos. Eu defendo direitos humanos, mas ela acha que é coisa de vagabundo, né? Pelo menos é isso que a turminha dela defendia. Banho de sol. Fiquei doente, comi mal e minha imunidade foi reduzida, como era de se esperar. Nunca tive qualquer registro de mau comportamento. Nunca fui julgada. E sequer foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, mas eu me sinto condenada.
Não fosse meu advogado, provavelmente ainda estaria até hoje isolada. Quero agradecer ao doutor Luiz Cláudio Avelar. Aí, doutor, tamo junto, hein? Eu sou totalmente a favor do direito de defesa. Até hoje eu estaria isolada, mesmo sabendo que nossa lei não prevê tal punição. Insisto, como punir alguém que sequer foi acusada? Tá bom, já tá acusada. Já tá denunciada, já tá condenada, inclusive, beleza. Bora. Vai. No meu âmago, não pratiquei crime algum. Pelo menos não tive a mínima intenção de praticar qualquer ilegalidade. Pois pensei, como já disse, que não haveria censura no Brasil. Nesse caso, se errei, foi com as palavras, mas somente disse o que muitos também disseram. E se alguém gostou do que eu disse e resolveu replicar minhas falas, agradeço, mas ao mesmo tempo, eu sinto muito, pois agora percebo que muito do que fiz e do que disse foi mal interpretado. Alguns disseram até que eu seria infiltrada da esquerda. Não. Um absurdo, pois Também a infiltração pressupõe a facilitação por parte de quem comanda o infiltrado. Nesse caso, então, por que ainda estou presa? Porque é bandida. Mas aí tá certo, ela não era infiltrada da esquerda coisa nenhuma, não. Ela era uma militante, golpista, bolsonarista, que está respondendo Para pelos seus piorar, crimes. fiquei sabendo que no processo, na verdade, no procedimento instaurado, pois processo sei que só se inicia após o recebimento da denúncia, somente consta contra mim o que foi dito em redes sociais. E o pior... Vocês vão ver depois, tem vídeo mostrando o que ela diz nas redes sociais. Essa senhorinha de Bíblia na mão aí. O Araponga contratado pelo TSE, que copiou e colou o que se passava em redes sociais, foi preso em flagrante por violência doméstica, onde numa clara fase inicial de um futuro feminicídio, que felizmente não se consumou porque a polícia se antecipou após o chamado de vizinhos, em decorrência de haver ele disparado sua arma de fogo contra sua mulher e filhos menores dentro de sua casa. Felizmente, para a felicidade dos brasileiros, esse indivíduo que assinava seus relatórios de, entre aspas, inteligência, foi exonerado de suas funções no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Como tinha que ser. Me refiro ao senhor Eduardo de Oliveira Tagliaferro, que era o responsável pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a EED, pasta subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da Corte. O caso foi registrado como violência doméstica, disparo de arma de fogo e ameaça pela Delegacia de Caieiras, São Paulo. A CNN afirma em maio de 2023 que o autor permanece preso à disposição da Justiça. Desse homem, que talvez tenha algo contra as mulheres, vieram as únicas informações sobre a minha conduta. O TSE exonerou o Araponga agressor em 9 de maio, mas não exonerou as acusações feitas por ele contra mim. Espero pelo menos que... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza, o cara foi exonerado, ele cometeu crimes, tinha que ser mesmo. Agora, isso tem nada a ver com a investigação dele contra ela. Então, não cola. Cesse a prática de crime contra as mulheres. Por fim, se algum dos presentes se ofendeu por eu esperar que todos sejam patriotas, me desculpem e retiro a comparação. Tá cheirosa. Senhora Ana Priscila, a senhora é moradora de Brasília? Sim, senhor. A senhora mora aqui há quantos anos? Eu sou nascida e criada em Brasília, filha de uma bandeirante de Minas Gerais e um retirante nordestino. A senhora frequentava algum acampamento em frente ao quartel-general do Exército? Eu frequentei no Comando Militar do Sudeste os primeiros 11 dias de acampamento. E aqui em Brasília? Não, senhor. Eu pisei lá uma única vez, que foi na quinta-feira, dia 5 de janeiro. A senhora frequentou só esse acampamento lá do Comando Sudeste? Comando Militar do Sudeste. Provavelmente eu acho que tomei alguma coisa lá batizada, tive uma crise renal gravíssima, fui ao médico, fiz exames, então voltei para Brasília e fiquei em casa. Então, peraí, se te batizaram lá, foi patriota, foi camarada teu, porque só tinha golpista lá. Então, tem que ver tua turminha em quem tu anda, né?
Senhora Ana Priscila, o que levou a senhora a frequentar os acampamentos em frente aos quartéis generais? Era um pedido de justiça pelo país, estávamos todos inconformados aí com o resultado das eleições. A senhora não acredita na lisura da eleição? Olha só, agora começa, preparem, fica assistindo, vai ter um reboliço, vai baixar o Rolando Lero aí nela, vai lá. Eu tenho o direito de não confiar. Eu estou perguntando se a senhora acredita ou não na lisura das eleições. Não, eu tenho Responde o que ele perguntou. o direito de duvidar de um voto que não é auditável. Tá, quando ele perguntar se tu tem o direito de duvidar de alguma coisa, tu responde. Nesse momento ele está perguntando se tu confia ou não. É um direito que me assiste. A senhora não acredita no TSE? Não, eu tenho o direito de não acreditar num pleito eleitoral que não é auditável. Mas não foi isso que ele perguntou. O voto não é auditável. Sim, mas a senhora não acredita no TSE? Não, eu acredito na instituição, eu não acredito no voto que não é auditável. Tá. A senhora não acredita na honestidade do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o TSE e conduziu o processo eleitoral de forma democrática? Em nenhum momento eu disse isso. Eu estou perguntando se a senhora não acredita. Não, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, emitiu um relatório que não excluía a possibilidade de fraude. Outra mentira dela, porque ele não excluiu. Vamos lá, eu não excluo, vamos supor, eu vou dizer agora, olha, eu não excluo a possibilidade de Netuno ser feita de pão de queijo. Eu não tenho prova nenhuma de que Netuno é feito de pão de queijo. Mas eu não tenho prova de que não tem. Então, Netuno é feito de pão de queijo. Essa é a lógica dessa galera. Olha o reboleio aí, o rebolation aí mental. Vamos lá. Sendo que o Ministério da Defesa foi convidado pelo próprio TSE... Mas eu estou fazendo uma pergunta direta. A senhora gostaria que a senhora respondesse. Sim ou não? A senhora não acredita na honestidade do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o TSE? Eu não vou responder. A senhora não acredita? Não, o senhor está dizendo. É um direito que me assiste, o senhor disse que eu poderia não responder. Então, a senhora não acredita na honestidade do ministro? Eu não disse isso. Tá bom. Eu não disse isso. Mas também não disse que acredita, né? Então, pela lógica dela... 7 de janeiro de 2023, divulgou um áudio dizendo que no dia 8 de janeiro de 2023, os manifestantes golpistas marchariam em direção do Congresso, com intuição de invadir e depredar prédios públicos, e que no meio do manifestante haveria militares, que vocês iriam sitiar os 3 poderes. Isso é verdade? Olha aí, ele falou de sitiar os poderes. Olha o rebolation argumentativo de novo. Tinha militares entre os manifestantes, às quais militares a senhora se referiu? Aos militares do Exército ou da Polícia Militar? Eu vou passar um vídeo para quem... Agora, primeiro vídeo, bora lá. Em seguida, a senhora... Peço que passe o vídeo 1, para em seguida a senhora responder. Senhores, selva! Ana Priscila Azevedo, nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2023, do ano mais importante... 7 de janeiro de 23, tá? Um dia antes da tentativa de golpe. Das nossas vidas. Senhores, todos vocês que estão aí na frente do QG, em Brasília, no acampamento, a ordem é uma só, senhores. Vamos marchar para a frente do Congresso Nacional. Na alvorada, senhores. Na alvorada. Tá cheio de militar aí no meio. Todo mundo sabe o horário da alvorada. Todos para a frente do Congresso Nacional. Ninguém veio para Brasília para ficar aqui acampado na frente do acampamento, na frente do QG, não. O nosso destino, o nosso ponto, a nossa parada... A senhorinha com Bíblia na mão, tá? É não só à frente do Congresso, mas é sitiar os 3 poderes. Se organizem. Tá? Toda essa arrumação que aconteceu durante o dia aí, ó, aonde que o próprio Exército Brasileiro já está deixando claro para vocês, não tem nada que fazer aqui não. A parada é lá embaixo. Tá? Na frente do Congresso Nacional. Chega! Se organizem. Essas caravanas que vão chegar, elas já vão direto para a frente do Congresso. Não tem o que fazer na frente do QG no acampamento. Desçam todos na alvorada para a frente do Congresso, senhores. Os patriotas saíram do Brasil inteiro, não foi para ficar acampado aí no acampamento, não. Os patriotas
vieram para Brasília para ir para frente Mano, dói meu pâncreas toda vez que essa mulher ou que algum desses delinquentes dele fala patriota. Patriota o cacete. do Congresso. E nós vamos sitiar os três poderes. Beleza, senhores? Se organizem, se organizem, se organizem. Em contrapartida, já está sendo postado lá dentro do canal, no Telegram, a queda da Babilônia, as refinarias, distribuidores que estão sendo fechados no Brasil inteiro. Para quem não lembra, eles tentaram fazer isso aqui em Manaus também, no 8 de janeiro, foi um grupelho de meia dúzia de golpista vagabundo lá para o distrito tentar fechar o acesso à REAN. Acho que eu nunca falei disso publicamente, mas eu estava em contato já com os amigos meus do Zap, a gente ia para lá tirar eles na porrada, mas a PM foi antes e desobstruiu lá. Vai, Chico. Essa voz é da senhora, né? Sim, senhor. Quem são os militares que a senhora se referiu que estaria ajudando vocês nessa para sitiar os três poderes? Não, tinha muitos reservistas ali do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, que estavam se manifestando. Tinha integrantes da ativa das Forças Armadas? Não posso afirmar isso para o senhor. Uhum. A senhora não sabe se tinha. Não sei se tinha. Aham. Cheirosa. Mas eram militares do Exército Brasileiro. Não, da reserva. Do Exército Brasileiro. Da reserva. Da reserva Não do tinha Exército Brasileiro. policiais militares da ativa do Distrito Federal. Depois, filmagens que apareceram, né, tinham militares ali dentro. Tá. Senhora Ana Priscila, a senhora esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. A senhora invadiu prédios públicos. A senhora divulgou vídeos comemorando o golpe que estava aplicando na democracia e debochou do ministro Alexandre de Moraes? Bora. Não, eu estive presente, mas eu não invadi prédio público. Uhum. Tá bom, eu vou passar um vídeo aqui, que eu chamo o vídeo 2 aqui. Esse vídeo é ótimo, Talvez cara. melhore para a senhora responder. O vídeo O 2. Chico arrebentou aí. Aqui é a casa do povo! Tá aí a senhorinha com Bíblia na mão, hein? Comunismo não! Aqui o ladrão não vai subir mais! Nós, patriotas, líder desse país, mandamos aqui na Constituição que ninguém vai comer ela! Senhor Alexandre de Moraes, senhor Rodrigo Pacheco, acabou! Acabou! Toma coisinha, lugar de vagabundo é no inferno, bando de pilantra! Acabou, Abato, que meu esposo não escuta. Salva, guerreiro, nós vencemos! Aí é Brasil! Aí é Brasil! Nós somos cupim! Roedores de mármore! Olha como ela tá em êxtase aí, gente. Chama muito atenção. Ela tá literalmente ensandecida, em êxtase, pilhada. É um sonho realizado. Chora, petista! Isso aqui não é golpe, é contra-golpe, que vocês são golpistas, bando de vagabundo! Vamos subir, vamos subir. Vamos subir que tem um cachorro. Vamos subir. E ela continua uivando aí. A vitória pertence a quem acredita nela por mais tempo. Aqui é Brasil. Ai, cabeça. O Brasil é nosso. Olha a expressão corporal desse sujeito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ai, cabeça. Meu irmão, assistam Cidade de Deus para ver como é que a turma do Zé Pequeno fala. Assistam Tropa de Elite para ver como é que a turma do Baiano lá do Xuxa falam. É todinho esse bandidão aí. O Brasil é nosso. Tô preso, vagabundo. Olha aí. Aí a porra. Vai culpar o Bussunda, hein? Olha aí. Vai culpar o Bussunda e o Hélio de la Penha. Aí a viatura da polícia. Olha aí. Galera, a viatura é tudo nosso! O Brasil é nosso! A viatura... Olha a cara da sujeita. Não sabe onde enfiar a cara dela. Cortei os palavrões, porque tem um festival de palavrão, e como está sendo
transmitido ao vivo pela TV aberta, né, que é a TV da Câmara Legislativa, não podia nesse horário, né? Depois da madrugada pode, não é? Mas era a senhora que estava ali, né? Sim, senhor. Agora já dá para a senhora entender por que está preso? Não, em nenhum momento eu Sambou. debochei do ministro Alexandre de Moraes. Eu estava em um local público. Tá certo. E ali, Com uma Bíblia na mão, né, senhorinha? Mas esse vídeo a senhora estava lá, né? não, eu estava ali, eu não cometi crime nenhum. Não, estou perguntando Eu se é a preciso- senhora que estava ali. Não, eu estava ali, De eu óculos não... escuro e tudo. Sim, senhor, e eu não Tá cometi bom. crime nenhum. Tá bem. É meu direito A de questão expressão. de julgar, senhora Ana Priscila, O Chico é ótimo. se cometeu crime, não cabe a mim, não cabe ao advogado da senhora, nem a senhora. Quem julga isso, quem investiga e quem determina se tem crime ou não é a justiça. E é o ministro Alexandre de Moraes que está dizendo que a senhora cometeu o crime, não sou eu. E também não é a senhora que vai dizer se cometeu ou não, é a justiça. Senhora Ana Priscila, que dia a senhora chegou em Brasília para os atos do dia 8 de janeiro de 2023? Eu já estava em Brasília. A senhora já estava em Brasília, né? Eu moro em Brasília. Ela Como tinha a senhora feito, chegou em Brasília, que a tinha senhora feito aquele vídeo no dia 7, inclusive, né? Aquele lá da tomada do poder. disse que estava em outro acampamento, a senhora veio de ônibus com outros manifestantes? Não, eu vim de ônibus convencional sozinha. Passei mal. Tá Peguei bem. ônibus e voltei para casa. Após as invasões e depredações aos prédios públicos, a senhora fugiu do local para não ser presa? Não, senhor. A senhora não fugiu? Eu não fugi. Tá bom. A senhora voltou para o acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília? Não, senhor. A senhora não voltou. Não, senhor. Alguém do Exército alertou a senhora e os demais manifestantes de que no dia 9 de janeiro de 2023, pela manhã, iriam ocorrer prisões das pessoas que permanecessem acampados? Ele fez essa pergunta aí, galera, porque teve, tipo assim, a tentativa de golpe foi na tarde do dia 8. Na noite do dia 8, conseguiu se debelar, prenderam aquela turma toda em flagrante lá dentro dos prédios públicos, e montou-se uma operação para ir prender os golpistas que estavam na frente do quartel também. E aí teve uma noite tensa dos generais dizendo que não era para invadir, para prender só de manhã. E de noite avisaram para os golpistas lá, vão embora porque de manhã vão prender todo mundo. É nesse sentido aí a pergunta do Chico. Bora ver o que a golpista miou aqui. A mim não, porque eu não estava. Mas as pessoas que estavam ali no acampamento mandaram mensagens dizendo que, e isso eu já falei até à Justiça Militar da União em um outro depoimento. Então, eu recebi mensagens, e isso todo mundo ficou sabendo, tá? Que desde a madrugada, inclusive pela manhã, que eles foram avisados que se retirassem do local. Avisado por quem? Por alguns membros do Exército Brasileiro. A Quem? senhora sabe nomes? Não, senhor. O Exército ajudou os manifestantes e impediu que a Polícia Militar efetuasse mais prisões? E isso foi mediado, tá? Inclusive no próprio Metrópole. Então, isso é uma matéria de domínio público. O Exército Brasileiro colocou uns tanques... Mas os amigos da senhora que estavam lá, os patriotas que a senhora chama, eles falaram para a senhora que o integrante do Exército Brasileiro pediram para que os que estavam lá saíssem para não ser presos? Sim, senhor. A senhora sabe quem foi lá Dá comunicar? nome. Olha, vão embora porque a polícia vai prender vocês. Não sei informar os nomes, não, senhor. Eu vou passar a Sabe. chamar o vídeo 3 Sabe, mas não quer dizer, sabe. aqui, por favor. Gente, eu cheguei agora em casa. Quer dizer, cheguei agora não, agora eu tomei um banho, porque eu Aí cheguei eu vou passar porque fedendo, não olha é que ela, povo, tá? né? Povo na cara, Ela ela diz que não, se não é não ela, você inclusive. aí catou. Viu que não sou eu. Vamos mandar para a perícia da Polícia Civil. Eu faço questão. Vamos mandar porque Por isso gente... é a senhora. E nós vamos mandar para a perícia. Não, o senhor pode mandar, nunca. Doutor João, encaminhe, por favor, imediatamente esse áudio para a O perícia. Chico manda logo e quebrar o pau, né? Gostei. Na noite do dia 8 de janeiro de 2023, a senhora se refugiou no acampamento do Exército Brasileiro e, conforme o áudio citado acima, a senhora disse que o Exército Brasileiro avisou os manifestantes golpistas do risco de prisão e a senhora fugiu. Pergunto assim, como a senhora, muita gente fugiu? O senhor pode só repetir, por gentileza, perdão.
Que ela tá Na noite pensando do no dia que vai 8 de janeiro de responder ainda. 2023, a senhora se refugiou no acampamento do Exército Brasileiro. E conforme o áudio citado, acima a senhora disse que o Exército Brasileiro avisou os manifestantes golpistas do risco de prisão. E a senhora fugiu. Pergunto, assim como a senhora, muita gente fugiu? Primeiro, eu não me refugiei no dia 8. Eu não me refugiei. A senhora foi para casa. Eu fui para casa. Depois daquela bagunça toda, a senhora foi para casa. Eu não me refugiei no acampamento. Tá bom. Parentes de militares foram avisados sobre as prisões? Eu não posso afirmar isso. A senhora não sabe? Não sei. O comando do Exército não permitiu a entrada da Polícia Militar no local para que familiares de militares fugissem em segurança? Olha, isso foi mediado. Os tanques fizeram ali uma barreira de maneira que as viaturas não pudessem entrar naquele local. Isso está na mídia. A senhora estava lá? Não estava. Vou passar o vídeo 4 aqui, por favor, o vídeo 4. As pessoas subiram, né, da esplanada para frente do QG, as pessoas foram a pé, né, e eu acho que foi nesse mesmo dia 8, que eu me recordo que o Exército colocou tanques ali na entrada, seguindo o eixo monumental, para virar para o setor militar urbano ali, para ir para frente do QG. O Exército colocou tanques ali, de maneira que a Polícia Militar não pôde entrar. Tá? Então, assim, o Exército colocou essa barreira mesmo no mesmo dia 8. Isso aí foi para impedir que prendesse. O que se apurou posteriormente é porque lá no acampamento golpista tinha mulher de general, tinha parente, tinha até general, talvez aposentado já também. Então eles queriam evitar que esse pessoal fosse preso. É disso que ela está falando. No mesmo domingo, dia 8, se eu não me engano. Colocou uma barreira de tanques ali e impediu. Aí virou a noite, no outro dia de manhã, foi avisado, as pessoas foram avisadas para que elas se retirassem dali, né? Com certeza de que na manhã do dia 9, uma autoridade ali do Exército se pronunciou ao público, pediu para o pessoal da frente ali do QG que fosse embora, que se retirasse. Até onde me consta, era um general mesmo do Exército. General. O general teria dito isso? É o que ela falou, hein? Exatamente. Na segunda-feira, 9 da manhã, antes das prisões, que esse general teria chamado ali as pessoas em reservado e orientado elas que saíssem, que se retirassem ali da frente do acampamento. Então, isso foi amplamente divulgado pelas pessoas que ele estava e que não foram presas. Me ajudaram na minha fuga. Então, mas que, inclusive, tem até um vídeo dentro do Palácio do Planalto, aonde que ali, eu acho que é um coronel do Exército, tentou impedir um policial militar de prender um manifestante que ele estava. Esse vídeo circulou na matéria. Sim. Essa senhora que está falando nesse vídeo é a senhora Ana Priscila? Sim, senhor. A senhora viu que a senhora repetiu praticamente o do áudio anterior lá na Polícia Federal? Não. É a conclusão que eu tirei. Não, mas a conclusão do A senhora estava sendo ouvida ali por uma delegada federal, né? Não, é Ministério Público Militar. A senhora prestou esse depoimento no Ministério Público Militar. Esse que acaba de passar aqui. Sim, senhor. Só que... Era uma procuradora do Ministério Público Militar que estava ouvindo a senhora. Sim, senhor. Só que o que eu afirmei ali é o que tinha sido passado na mídia. A senhora sabe quem foi esse general que pediu o pessoal sair para não ser preso? Não, não sei quem é. A senhora não deu o nome dele lá na Justiça Militar? Não, eu recebi as informações, as mensagens. De quem a senhora recebeu? De vários patriotas. Diz o nome. Esses patriotas nenhum tem nome? Não, eles têm, não lembro o nome. Você não lembra o nome desses patriotas? Tá. Não, senhor. São uns patriotas sem memória, né? Mas são 8 meses de isolamento, senhor deputado. Mas o isolamento é até bom para as pessoas refletir mais. Não, mal alimentada. Então, assim, eu estou hoje aqui nem... Fala mal alimentada, o que a senhora comia lá? Vai pegar a esculhambação agora. Assistam aí, essa parte é ótima. Aonde? Na prisão? É a comida que é servida lá, a xepa. É um alimento com baixo valor nutricional. Sim, mas é frango, é carne, o que é?
Não, eu acho que é uma carne de soja, uma coisa ali, não tem proteína. Tem uma fruta, uma banana, uma maçã, alguma coisa? Tem uma fruta por dia. É. É. A senhora sabia que nos primeiros dias Olha aí. que vocês ficaram presos, a comida que era do restaurante comunitário? E que muita gente come daqueles alimentos e o governo faz propaganda dizendo que o alimento é bom? Isso aí é equivalente ao prato cidadão daqui, tá? É como se tivesse prendido uma galera e pega a comida do prato cidadão e manda pra lá. Não desconheço o fato. E as comidas, em regra, são boas, cara. Eu já comi já tive contato com o prato cidadão, nunca cheguei a comer lá, mas eu já fui algumas vezes lá. O pessoal que usa lá me fala que a comida é boa, assim. Mas é isso. Os primeiros dias que vocês ficaram presos, os patriotas ficaram presos, a comida que foi servida foi do restaurante comunitário. Porque não tinha o contrato com a empresa que fornece alimentos. É limitado, né? Portanto, tem muita gente que foi preso, muita gente, mais de 2.000 pessoas, e aí tiveram que levar comida dos restaurantes comunitários, enquanto ampliava o contrato com a empresa que fornece a comida. Agora, a senhora disse que a comida é ruim, ela é ruim mesmo. Não, eu não disse que a comida é ruim, Não eu acho disse que ela ruim, tem não. baixo valor nutricional, eu como o que é servido, e mesmo assim eu já emagreci quase 20 quilos. Eu como toda a comida e conto, inclusive, com a generosidade da Polícia Penal, que são verdadeiras mães ali, excelentes. Eu só tenho a agradecer que generosamente ainda serve uma sobra, por isso eu não emagreci mais, mas já perdi mais de 20 quilos, quase 20 quilos. Antes de ser presa, a senhora trabalhava de quê? Sou jornalista. A senhora é jornalista. Sim, senhor. A senhora já trabalhou no Bradesco? Sim, senhor. Até ser presa? Não, senhor. Houve um intervalo de tempo e tem uma A lacuna. senhora foi demitida antes? Eu não fui A demitido. senhora pediu demissão? Não, foi feito um acordo. A senhora fez um acordo de procedimento para sair do Bradesco, Sim, senhor. para ir para os acampamentos. Não, eu trabalhei em outra empresa depois. Qual foi a empresa? CTS. CTIS? Sim, senhor. Tá. E também, após, aliás, eu saí do Bradesco e prestei serviço para outras financeiras dentro do sistema bancário. A senhora entende muito do sistema financeiro, né? Sim, senhor. Legal. Uma patriota que entende bem do sistema financeiro, isso é importante. Senhora Ana Priscila, quando e onde a senhora foi presa? Quando e onde a senhora foi presa? Eu fui presa em Lusiânia no dia 10 de janeiro. A senhora tinha se refugiado em Lusiânia? Não, eu fui levar uns patriotas lá e dormi no outro dia, por quando aconteceu as prisões e tal. Alerta de coisa boa, vai ficar engraçado aí, vamos lá. Então, eu fiquei lá em Lusiânia, mas eu fui levar esses patriotas lá. Lusiânia tinha um refúgio de patriotas. Não é o refúgio, era a casa de um dos patriotas. O patriota se deu a cara para mais patriotas. Não, um deles tinha sido, o dono do carro que eles tinham pegado carona, Sim. foi preso, então eles não tinham como voltar. Como é que é o nome desse patriota que refugiou os outros lá em Lusiânia? Júnior. Não, Júnior, nome, eu quero um nome. Júnior é apelido. Não, eu só sei o nome dele de Júnior. A senhora sabe a rua? Não, senhor. De cabeça, sim, não. Talvez se eu fosse lá, eu saberia. É. Se levar, tipo, o pessoal da Polícia Penal levar a senhora lá, a senhora vai descobrir a casa. É, eu indo, eu sei chegar. Não, porque agora eu estou interessado em descobrir esse nível de patriota lá em Lusiânia. Colocar a Polícia Civil, viu, doutor João? Esse eu não sei, só os outros dois. Vamos botar a Polícia Civil para descobrir esse Pega, refúgio patriota. de patriotas em Lusiânia. O Covil, né? Após os atos do dia 8 de janeiro e a prisão de vários golpistas, a senhora ainda seguia insuflando manifestantes em grupos de redes sociais. A senhora e os demais manifestantes acreditavam que o Exército Brasileiro iria aderir ao golpe? Não tinha nenhuma intenção de golpe, senhor deputado. Não. O que nós queríamos apenas era o código-fonte, que se apresentasse. A senhora sabe o que é o código-fonte? Ele está perguntando isso porque teve um outro patriota que foi depor aí também e falou do código-fonte. O cara não fazia ideia do que era um código-fonte. Código-fonte é uma linha de comando. É a linha de comando de onde dali derivam as outras ações do servidor. Ela também, pelo visto, não faz ideia do que é um código-fonte. É o dispositivo dentro, dentro da urna Não é dispositivo nenhum. eletrônica ali, a quais ficam Não, porque veio um patriota aqui, depois... armazenadas informações ali da... Ele veio lá do Mato Grosso, né? E aí ele disse que veio por causa do código-fonte.
Sim, senhor. E quando eu perguntei para ele o que era o código-fonte, ele não sabia o que era o código. Não, mas o código-fonte é o dispositivo que fica dentro da urna eletrônica que armazena os Não. dados ali da votação, né? Não. Agora, o Mas TSE como que tem o acesso. código-fonte iria interferir se as urnas não estão interligadas? Bom, o relatório do Ministério da Defesa, onde que nós nos baseamos, porque as Forças Armadas foram convidadas pelo próprio TSE, o ministro Barroso, a participar da comissão de E transparência. daí? Então, o relatório das Forças Armadas disse que não excluiu a possibilidade de fraude e que os técnicos não tiveram acesso adequado ao código-fonte. Então, em função disso, nós fomos fazer uma manifestação onde queríamos apenas que se apresentasse o código-fonte. Só isso, senhor deputado. Vocês lembram dos vídeos, né? Vamos tomar o poder, a queda da Babilônia, não sei o quê. Agora ela só queria uma manifestação com código-fonte. A senhorinha com Bíblia na mão. Enquanto a senhora ficou acampada, militares do Exército Brasileiro davam sinais de esperança aos manifestantes que o Exército aderiria ao golpe. Eles deram esperança para vocês? Olha, eles iam lá, filmavam. Quem ia lá? Um general, outro. Qual filmava. general? Eu não sei, ela ficava de longe, a gente reconhece só pela, Senhora pela Ana patente. Priscila, qualquer lugar que tiver um agrupamento de pessoas, chegar um general, e a senhora era uma pessoa muito influente nos grupos. Não, senhor. Você vai lá saber quem é esse general. Não, nós estávamos acampados e eles apareciam lá em cima. Então era uma distância como daqui naquelas cadeiras. Não tem como ler a insígnia aqui com o nome do general, mas eles apareciam lá, filmavam. Quantos generais apareceram lá? Todo dia apareciam. Cada dia um general diferente. Pelo menos no Comando Militar do Sudeste, onde o período de 11 dias que eu passei. E que esperança que eles davam para vocês? Ela ia dizer do Comando Militar do Sudeste onde eu estava acampada. Aí ela se policiou e tal dos 12 dias que eu passei. Tá, cheirosa. Olha, nós alimentávamos ali a esperança de que o resultado das eleições, que a gente só queria a certeza da transparência. É como se fosse o VAR. O gol valeu ou não valeu? Pronto, era só isso que nós queríamos saber. Tá. Mas o general chegava, a senhora via os generais, que esperança que eles davam? Não sei. Não sei dizer ao senhor. Bugou! Se dava esperança, só não sabe que esperança era essa. Bugou! Não sei dizer ao senhor. Porque, por exemplo, quando a gente está doente, aí todos nós, graças a Deus, aqui estamos com saúde, o médico chega e diz, olha, eu vou te dar remédio tal. Aí te dá uma esperança ali naquele momento, né? Se vocês estavam lá protestando contra o resultado das eleições, qual era a esperança que os generais davam para vocês? Não, veja bem, senhor deputado, o que nós queríamos era só a certeza de um processo transparente. Nós só queríamos essa certeza. A partir do momento que o Ministério da Defesa emite um relatório... Só toma café? Não, senhora, obrigado. Sim. Isso aí é importante, olha só, cara. Eles falam tanto que a ditadura, não sei o quê, estava depondo, acompanhada do seu advogado, tendo respeitado os seus direitos, até cafezinho ofereceram. Essa é a diferença de você pedir ditadura durante uma democracia e o exato oposto disso é o que acontece quando você pede democracia diante de uma ditadura, que é o que esses bandidos queriam, né? Uma ditadura. A partir do momento que foi emitido esse relatório, então nós ficamos ali aguardando pelo menos que fosse apresentado o código-fonte, que os técnicos tivessem esse acesso adequado. Era só isso que nós queríamos. Mentira. Certo. É um jogo de futebol, seu deputado. Foi Mentira. impedido. O gol estava impedido ou não estava impedido? As Forças Armadas era como se fosse o VAR naquele momento, porque eles participaram, foram convidados a participar da comissão de transparência. Eles ficam batendo o tempo todo, não é só ela não. Nos outros reacts que eu vou fazer, dá para ver também, eles ficam, não, porque os militares foram convidados. Eu acho que foi um erro convidar. Mas tudo bem, a gente não sabe, a gente só sabe o que acontece na superfície, né? No subterrâneo não tem como. Mas, meu irmão, não tinha que ter nem convidado. Teori Zavascki, não, foi o Fachin que falou. Eleições são matéria de forças desarmadas. Ponto. Agora ficam latindo isso daí. O gol valeu ou não valeu? Era só isso que nós queríamos saber. Senhora Ana Priscila, como foi a ação da Polícia Militar do Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023? Em algum momento, os policiais militares deram a entender aos manifestantes que eles também apoiavam a tomada do poder
e que eram contra o resultado das eleições e a vitória do presidente Lula? Olha, o que eu vi, né, no dia 8 foi uma polícia inerte, que não fez absolutamente nada. Eu sou nascido e criado em Brasília, já participei de inúmeros atos aqui e tudo mais, e nunca vi a Praça dos Três Poderes desguarnecida, não tinha contingente policial nenhum. Exato. Não tinha nenhum, nunca vi isso na história, isso nunca aconteceu. E por que aconteceu agora? Por isso que tem coronel da PM que está preso até hoje, condenado, porque a PM decidiu não agir, porque ela também era parte na tentativa de golpe de Estado. Então, a polícia não fez nada, estava inerte. Os viaturas, os policiais, todos eles parados. E depois, vídeos que foram que circularam por aí, da participação deles, que eles convidaram manifestantes para entrar e tudo mais. O que eu vi, o que eu presenciei, foi uma polícia, né, um contingente ínfimo. Inclusive, eu quero até dizer ao senhor que, no momento que eu cheguei, quando eu passei pela barreira, a quebradeira já tinha acontecido. Então, se a quebradeira já tinha acontecido, por que essas duas barreiras de policiais não nos avisaram ou até mesmo não nos impediram de seguir adiante? A senhora foi revistada na barreira? Fui revistada na barreira, uma única barreira, simples, pouquíssimos policiais. Eu acho que aproximadamente uns 500 metros ali da rodoviária. E em seguida, o que vocês acharam da ação da polícia quando começou a prender os patriotas? Não, o que nós vimos era um helicóptero tacando bomba na cabeça da gente lá embaixo. Eu não vi, não presenciei as prisões. Aí essa polícia que era inerte, imediatamente entrou em ação e fez o dever dela, né? Bom, é o que ninguém entende até agora, né, senhor deputado? Pelo contrário, a gente já senhora não sabe por que foi presa. Foi um equívoco. A senhora estava levando, refugiando patriotas e tudo, a Polícia Civil no encalço. Foi a Polícia Civil de Brasília que prendeu a senhora, né? Não, foi a Polícia Federal. Ah, foi a Federal? Sim, senhor. Ah, tá. Isso, converse com o seu advogado, melhor. Aí a senhora estava levando patriotas para refugiar em Brasília. Só um minutinho, senhor deputado. Obrigado, doutor Cláudio. Quero só fazer um adendo, que eu não fui presa em função dos atos do dia 8. Sim. Eu fui presa em função anterior. Eu estou respondendo, é um processo com 600 páginas, onde que eu sou aqui investigado desde 2019. Então, É sinal que a polícia funciona, né? A senhora acredita que a ação dos militares do Exército e da Polícia Militar encorajaram os manifestantes a cometer os atos do dia 8 de janeiro? A senhora acredita nisso? O senhor pode só repetir, por gentileza. Deputado, o senhor repita, por favor, que é para dar tempo de eu pensar em alguma coisa para dizer aqui, para não me complicar mais ainda, porque eu já estou muito lascada, né? Isso aí foi a voz na cabeça dela. Vou repetir pausadamente. A senhora acredita que as ações dos militares do Exército e da Polícia Militar encorajaram os manifestantes a cometer os atos do dia 8 de janeiro de 2023? Bom, é preciso deixar claro, senhor deputado, que nós fomos apenas para uma manifestação pacífica. Então, quando o senhor coloca os atos, aquele vandalismo, aquilo que aconteceu, aquilo não foram os patriotas que fizeram. Quem foi? Os infiltrados, com certeza. Mas disseram que a senhora foi convocada porque disseram que a senhora é uma infiltrada. Justamente, eu fui utilizado. A senhora é uma infiltrada? Nunca, jamais. Não faz sentido eu ser investigada desde 2019 e ser infiltrada. Qual a lógica disso? Não, mas... Ou eu sou infiltrado ou eu sou investigado. Foi proposto aqui dizendo que... Não é infiltrada não, é golpista mesmo. A senhora é um infiltrado. Não, foi proposto, mas não é verdade. Qual é a lógica disso? Se eu estou sendo investigado, arrolado num processo com mais de 600 páginas, investigado pelo ministro Alexandre de Moraes, como que eu sou infiltrada? A senhora não é um infiltrado. Nunca. A senhora é direita convicta. Eu sou conservadora, cristã, patriota. Patriota, convicta. Convicta. Tá certo. Não é infiltrada. Não, senhor. Tá certo. Deputado Hermeto, Vossa Excelência está com a palavra enquanto relator, disporá do tempo que achar necessário. Hermeto é o Chico Vigilante, ele é o presidente da CPI, foi presidente da CPI. O Hermeto é o relator e ele é policial militar também. Bolsonarista também, tá? Mas, quer dizer, na verdade, não, vou ser honesto, eu não sei se ele é bolsonarista mesmo, mas ele é muito reaça também, vocês vão ver aí. Bom dia. Eu vou começar minhas perguntas pelo que você falou por último aí.
Antes você disse que tinha informação que um coronel do Exército impediu o trabalho da Polícia Militar dentro do Palácio Planalto, certo? E isso tá na mídia. Tá, mas tá na mídia e você disse Onde? aí, certo? Sim, senhor. Não há uma contradição você dizer que a polícia estava inerte, não estava trabalhando naquele dia? Não, tudo é uma questão, senhor deputado, de time, de tempo. Então, de assim, time. quando esse fato que ocorreu desse coronel, essa tentativa, isso foi depois, isso foi bem depois. Deixa eu falar uma coisa. Sim, senhor. Concordo com você, faltou efetivo. Tanto é que os coronéis estão presos. Por falta de planejamento, por Bingo! falta de ação. Estão presos. Os cabeças da operação estão presos e vão ser julgados. Não tem um policial, com exceção de um major e um tenente, que esteja preso, que trabalhou naquela manifestação. Todos os policiais ali, senhora, foram vítimas de vocês, que queriam quebrar tudo, que queriam extinguir tudo, que queriam acabar com tudo. Ali ninguém compactuou, os praças, os sargentos, soldados, cabos, ali foram vítimas de vocês que agrediram. Tem uma policial que foi até quase assassinada por vocês. Por os ditos patriotas que adentraram e fizeram todo aquele arrombamento dentro dos poderes constituídos. Então nenhum policial ali compactuou. Isso nós temos certeza disso e vai estar no meu relatório. Quem tinha o dever de planejar, quem tinha o dever de fazer com que a tropa estivesse lá, estão presos. Aqueles policiais foram vítimas de vocês. Ficou de mal, vocês. Então não venha dizer aqui que policial ajudou a entrar, a arrombar os poderes, não. Nenhum policial daquele ali, que estava ali, eles podem ter até as preferências políticas dele. Mas quando vestem a farda, eles são polícia de Estado e não de governos. Desculpe o desabafo. Agora vamos para as perguntas. Posso fazer uma? Pode, claro. Senhor deputado, o que não bate é que eu vou citar um exemplo. No 7 de setembro de 2021. 2021. Um ano que Não gagueja. Não, 2021. Por que 7 de gaguejando? setembro de 2021. Para de gaguejar. Quando nós tivemos aí mais de 2 milhões de pessoas aqui na Esplanada. Tudo pago com dinheiro de cartão corporativo, tá? Muita estrutura, muito dinheiro. Tanto que agora, sem cartão corporativo, flopou tudo. Flopou no Rio, flopou em São Paulo. Ao saber da manifestação, nós estávamos lá. A tropa de choque estava ali presente. Tínhamos as barricadas de concreto, logo ali no começo, no Congresso. Estava tudo cercado, estava tudo fechado, a tropa de choque. Por que nessa ocasião, nós tínhamos apenas 2 barreiras policiais? Cadê a tropa de choque? Cadê as barreiras de concreto? Cadê o contingente policial? Não, inclusive, eu passei por volta de 3h45, 4h16 horas, ao lado do Ministério da Justiça, isso eu falo, senhor, está tudo filmado, a Força Nacional estava ali parada também, inerte, senhor deputado, inerte. Isso também no Ministério da Justiça, um contingente da Força Nacional... A senhora está dizendo que no dia 7 de setembro tinha um efetivo grande... Gigantesco, gigantesco. A tropa de choque ali estava, barreiras, as barricadas de concreto foram colocadas, e nessa ocasião, não tinha nada. Dona Ana Priscila, por isso que os coronéis estão presos. Porque eles fizeram um planejamento para o dia 7 e não teve um planejamento para o dia 8. Fizeram para o dia 1º, fizeram para a posse, fizeram para tudo. Por isso que eles estão presos. O que eu não concordo com a senhora é a senhora dizer que aqueles policiais que eram pouquíssimos para aquela manifestação foram coniventes com o que vocês fizeram. Em momento algum. Viu, Ana Priscila? Ele tá aí, a fala dele toda, antes, ele nem começou as perguntas ainda, mas ele tá fazendo um desagravo à PM. Tá puto e defendendo a PM, porque realmente houve conivência, sem as ordens dos comandantes que estão presos, não teria acontecido aquilo. A PM deixou acontecer. Aqueles policiais que estavam lá
que eram irrisórios para o tamanho dos manifestantes. Não, manifestantes não. Os que adentraram são bandidos, não são manifestantes. Certo. Os que entraram dentro dos prédios e quebraram tudo são bandidos. Tudinho. Que agrediram os policiais. Por isso que os que comandavam tudo estão presos. Não tem um daqueles que está preso hoje. Então ninguém foi conivente. É isso que eu quero dizer para a senhora. Ninguém foi conivente. Não, eu só me refiro, senhor deputado, não sei, não vou me adentrar. Os vídeos que mostram aí, eram policiais sendo agredidos, é policial, um ou outro que tirou selfie. E vai responder, já está respondendo na corregedoria, na justiça, que estava lá e de alguma forma, um ou outro. Agora, a tropa que estava ali, que era pequena, eu vou passar esse... e eram comportados, O que você falou? Olha aquilo ali, bandou de para fazer aquilo ali. Não. A senhora está presa. Eu não concordo, senhor deputado. Sim. Não precisa não, todo mundo aqui viu. Imagina quantas pessoas só não influenciou naquele dia para fazer aquilo ali. Não. Por isso que a senhora está presa. Eu não concordo, senhor deputado, eu não concordo. Você tem todo o direito. Bora, galera. Só tem todo o direito de não concordar. Tá muitos entraram ali, senhor deputado, fugindo das bombas. Mentira. Que bomba? Tá? Bombas, bomba de lacrimogêneo. Eram 4 helicópteros tacando bomba lá em cima e bombas lá dentro também, senhor deputado. Os pseudos patriotas estavam armados com pedra, com tudo, eles tinham técnica de adentrar ali dentro. Não, tudo Exato. Bem. Bombas. Os infiltrados, sim. Os patriotas a senhora era infiltrada? Não, deputado senhor. Hermeto, se Vossa Excelência me permite, eu vou passar aquele vídeo de novo. Vamos passar de novo. O vídeo da senhora Priscila... Vai, Chico! O vídeo 1. Ela convocando todo mundo a entrar. Agora eu vou comentar o vídeo. Sim. Exatamente. Passa aí o vídeo. Bora. Até eu quero ver de novo. Senhores! É o vídeo, não é o áudio, é o vídeo. Eu acho que é nessa hora agora que ela vai falar do cacete. Ela vai botar a culpa no Bussunda. Vamos lá. É o 2. Aí. Aqui é a casa do povo, Eu queria que, se alguém tiver informação, esses outros aí de óculos, essa cambada aí atrás, tudo foi preso, né, também. Comunismo não! Aqui o ladrão não vai subir mais! Nós, patriotas, olha aí, líder desse país, mandamos aqui na Constituição que ninguém vai comer ela! Senhor Alexandre de Moraes, senhor Rodrigo Pacheco, acabou! Acabou! Imagina, lugar de vagabundo é no inferno, bando de pilantra! Acabou, Pato, que esse faz escuta! Salva, guerreiro, nós vencemos! Aí é Brasil! Aí é Brasil! Nós somos cupim! Roedores de mármore! Cara, essa mulher em êxtase, ela me lembra 2001, ano que o Rio Negro foi campeão amazonense. Eu tava quase do mesmo jeito aí, cara. Não falando das mesmas merdas que ela, mas é um êxtase, assim, é uma coisa assim, foge do racional. É surreal isso. Chora, petista! Isso aqui não é golpe, é contra-golpe, que vocês são golpistas, bando de vagabundo. Vamos subir. Vamos subir que tem um cachorro vindo. Vamos subir. Tudo engaiolado depois. Tá bom, pode tá bom. Aqui acredita. Senhora, sabe aquela policial que foi quase assassinada lá a senhora indiretamente contribuiu com isso. Eu não concordo com o senhor. A senhora inflamou todo mundo ali para fazer o que fizeram lá. Não concordo com o senhor. Todo o direito que a senhora tem, por isso a senhora está presa. Eu não concordo com o senhor. Então, manifestantes ela não concorda que está presa? Bandidos, tá presa, travestidos, né, de patriotas, que não é a grande maioria, é grupos, vale ressaltar isso, que fizeram e inflamaram todo aqueles que adentraram para dar o golpe. Quem estava lá em quartel, quem foi para o Congresso, deputado, tudo golpista. Em 2013, no Fórum Dilma, aconteceu ali um black bloc. Tá? É o mesmo modus operandi. Mentira. Nós fomos lutar por justiça, mentira, contra a corrupção. Nós só queríamos a senhora estava no Fórum Dilma?
Aqui em Brasília, sim, A senhor. senhora estava? Eu estava. Sim, senhor. Quer dizer que a senhora já é golpista de muito tempo. Não, senhor. Prossiga, deputado Hermeto. Não, eu posso só Vai, concluir continua. minha fala? Deixa eu só O concluir presidente minha tem fala. toda hora, ele tem todo pelo regimento interno, ele interrompeu. Por gentileza, senhor deputado. Deixa Pois não. Ah. Pode falar? Posso? Pode. Vai. É o mesmo modus operandi. Nós só queríamos a transparência, nós só queríamos uma certeza. Nós estávamos todos tomados pela emoção, estávamos dilacerados, sofridos, depressivos. Nós não queríamos a volta de um governo. Né? A senhora votou em 2018? Não votei no senhor. Não estou perguntando se a senhora votou em mim, até porque eu estou Não, perguntando, a senhora votou na eleição presidencial de 2018? não, senhor. A senhora não votou para presidente em 2018? Não, senhor. A senhora não votou no Bolsonaro em 2018? Eu não confio no sistema. A senhora não votou? Não votei. Não confia no sistema. Mas em 2018 ela não mobilizou pessoas para ir questionar, para ir invadir os poderes, para questionar, para pegar código-fonte, para saber se o Bolsonaro tinha ganho mesmo ou não, né? Ali ela não queria VAR. Olha a contradição, a cara de pau. Faz quantos anos que a senhora não vota? Eu só votei uma vez na vida, naquela eleição. Quando que a senhora votou? Qual foi a única vez que a senhora votou na vida? No Aécio, o Aécio e a Dilma lá. Votei no Pronto, Aécio. tá explicado. E aí nunca mais votou na vida? Não, senhor. Tá bom. Então eu quero só concluir, senhor Conclua, deputado, me cheirosa. permita só concluir. Tá? Vai. Nós estávamos sim tomados pela emoção. Só que os verdadeiros infiltrados, eles sabiam que estavam lidando com um povo machucado, um povo sofrido. Nós tivemos 4 anos de um governo que o país cresceu. Nós vimos a transposição do Rio São Francisco, nós vimos poços artesianos que foram furados no semiárido nordestino. A senhora não vai fazer propaganda de um governo genocida que matou milhares de pessoas? Boa! Siga aqui, deputado. Não, deixa eu só concluir, então. Não, a senhora não vai fazer propaganda Deixa eu só concluir, deixa eu só concluir. Não, por favor, vou só concluir. A senhora não vai fazer propaganda de genocida. Não, tá, senhor. Vê o teu aqui. Senhor presidente, deixa eu só concluir. Então, assim, nós Boa, Chico! estávamos o quê? Emocionalmente todos abalados. Certo. Então, assim, a dor, ela bloqueia o raciocínio. Nós estávamos, sim, emocionados. Só concluir, senhor. Ouvindo a tristeza Então, lá os do verdadeiros infiltrados, os verdadeiros vândalos, assim como os black blocs lá em 2003 do Fora Dilma, eles também infiltraram para tirar a legitimidade de um ato que era democrático. Então, está sendo que nós fomos atraídos para uma cilada. Em toda a história da direita do Brasil, não se houve um ato onde que houvesse depredação dos prédios públicos. Claro, o Estado gira em torno de vocês e tu nem faz parte disso, sua estúpida. Não tem caso de pichação, isso nunca aconteceu na história da direita. Então nós fomos sim, foi uma cilada. Mas a forma que a senhora estava falando no vídeo, a senhora estava inflamando eles para adentrarem dentro Não, dos prédios. senhor, não, senhor. Eu não chamei ninguém, senhor deputado, eu não estou chamando ninguém. Não, deixa, vamos continuar Deputado aqui. Hermeto, prossiga com a... Não, tá bom. É achar que todo mundo é idiota, né? O vídeo eu mostrei 2 vezes. Não precisa mais. As pessoas viram a senhora, qual foi o comportamento da senhora. Infelizmente, nós estamos no horário Imagina que se eu não não tivesse pode esse mostrar vídeo. os palavrões que a senhora falou. Então, a senhora incentivava, chamava para invadir os 3 poderes e agora vem aqui dizer que não chamou, vem aqui querer botar a culpa em outro sem saber quem é. Eu vou entrar nas minhas perguntas que manque. foram elaboradas pela minha assessoria. Mas antes eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora está falando do impeachment da Dilma, né? A senhora falou aí agora, recentemente, né? Estava lá, né? Também. Pois eu estava lá, como policial, nas manifestações. Nem digo de passagem. Os que estavam naquele... Não teve confusão, não teve nada, sabe por quê? Porque não era o intuito de quem estava no dia 8. Não eram as mesmas pessoas. Não era. E eu estava lá como policial militar. Tinha até uma divisão. Nós fizemos, a Secretaria de Segurança fez uma divisão. Do lado direito, né, verde e amarelo, do lado esquerdo, vermelho. Sim. E não teve confusão. Não teve confusão nenhuma. Então, o intuito ali, as pessoas que estavam ali, não eram as mesmas pessoas que estavam no dia 8. As pessoas que estavam no dia 8, elas tinham um intuito ali. Tomar o poder. Não era o que estava no Golpe de impeachment. Estado. Isso eu posso comprovar porque eu estava lá, trabalhando. Deputado Hermeto, eu vou pedir para o pessoal separar um ponto que tem no vídeo para a gente passar, da senhora Ana Priscila rindo da viatura Agora. da polícia depredada por eles. Quero só esse trecho da senhora. Depois disso aí, vou encerrar o react, hein, galera? Porque esse aqui é o ponto máximo. Olha, deu até o pause aí. Olha pra cara
da sujeita. Olha pra cara da coitadinha, da senhorinha com Bíblia na mão aí. Do vídeo 2, separa ali a parte Vai onde lá. a senhora debocha da viatura depredada. Por favor, só aquela parte. Aí a porra! Aí a viatura! Isso aí é quem estava manifestando só pacificamente? Senhor deputado, eu É agora, é agora, é agora! cresci assistindo Cacete e Planeta. Me beija, meu irmão, porra! Vai botar a culpa no Bussunda, no Hélio de la Penha, pelo amor de Deus, é muita falta do... Eu vou voltar um pouquinho aqui, cara, tá aqui, pronto, vai. Pacificamente? Senhor deputado, eu cresci assistindo Cacete e Planeta. Não, eu quero ver isso no pause. Deixa eu botar aqui, cadê? Cadê velocidade? Tá aqui, velocidade. Eu vou botar devagarinho isso aqui. Já vai. Pacificamente. Senhor deputado, eu cresci assistindo Cacete e Planeta. Para, vai botar a culpa no Bussunda. Eu vou voltar ao normal aqui pra gente ver depois o creu que o Chico Vigilante vai dar ali nela. Olha a cara dele aí. Olhe pra cara do Chico Vigilante. Olha o risinho aí na cara do Hermeto. Foi ótimo. Acho que até o tradutor em Libras aí tá rindo, né? Vamos lá para finalizar aqui. Eu assisti Danilo Gentili. O deboche, o escárnio, sempre fizeram parte à direita. Da minha, nunca não. foi adepta. Com licença, a direita nunca foi adepta do politicamente correto. Senhora Ana Priscila. Em nenhum momento. Senhora Ana Priscila, a senhora cresceu assistindo Cacete e Planeta e eu dei muitas entrevistas para aqueles meninos. O deboche deles, o escárnio dele era outro. Não era no momento de policiais feridos, viatura sendo destruída, fazer o que a senhora fez aqui. Prossiga, deputado Hermeto. Vamos lá, vamos na minha. Galera, vou finalizar aqui, valeu. Esse foi um react experimental aqui, utilizando ela de cobaia. Se tiver um feedback bom, vou fazer outros. Tem mais um monte de depoimento aqui. E vou fazer também comentários quando tiver o julgamento do recebimento da denúncia do segundo núcleo dos golpistas, beleza? Então pronto, fiquem ligados, curte, compartilha, deixa um comentáriozinho, manda sugestões e vida que segue. Fui!